Num certo dia, um carro se dirigia a uma torre de 634 metros de altura. Dentro do carro, diziam que o primeiro-ministro o aguardava, mas um dos homens do carro dizia para não encherem o saco. Isso pouco importava, quem aguardava ou não era o ponto ali. O tempo se passava e o carro chegava nas instalações. Ele entrava na garagem e estacionava, até que Goroukou descia. Lá, o primeiro-ministro o esperava. Um dos funcionários de Tokugawa pedia para o político descer de lá imediatamente. Ficar olhando de cima era desrespeitoso. Afinal, era Goroukou quem estava na sua frente. E aqui, galera, nota-se a influência que Tokugawa tem no verso de Baki. Políticos do mais alto escalão não são nada demais pro velhinho. O primeiro-ministro saltava, ele caía do chão e Tokugawa dizia que ele deixaria seus seguranças para trás, senão ele não poderia adentrar suas instalações. À frente, o maior segredo de todos aguardava. Apenas o primeiro-ministro e Tokugawa partiriam dali em diante. Ao entrarem na primeira porta, um cientista os recebia e eles começavam a caminhar por um longo corredor. Enquanto isso, Tokugawa dizia para o primeiro-ministro que os tempos estavam mudando e o que ele iria ver não teria mais volta. O político ficava confuso, porém era ignorado. Um elevador reforçado era o próximo destino. Eles começavam a descer 366 metros em direção ao subsolo. O primeiro-ministro se mostrava bem confuso. O que era tão secreto a ponto de estar sendo guardado de tal forma? Ao chegarem, outros cientistas os recebiam. E o político não podia acreditar ao ver aquilo. Uma base secreta gigantesca estava trabalhando o tempo todo. Ele chamava Tokugawa e pediu uma explicação. E Goroukou dizia: estamos fazendo um humano. O primeiro-ministro se impressionava e Tokugawa pedia para ele o seguir. E eles chegavam num corpo de um samurai. Aquele era Miyamoto Musashi. A sua equipe, comandada pelo Dr. John, foi capaz de pegar a espinha fossilizada do lendário espadachim e a partir daí os trabalhos começaram. O próximo passo foi recuperar os vasos sanguíneos. Assim, glóbulos vermelhos saudáveis foram encontrados e o mapa corporal de Miyamoto Musashi estava pronto para ser estudado. Agora, o grande ponto era trazer ele de volta à vida. O primeiro-ministro pedia para Tokugawa parar com aquele papo imediatamente. Clonar um humano seria um incidente de nível nacional. Tokugawa sorria e dizia que aquelas palavras não faziam sentido. Ele queria ver tais palavras sendo ditas na frente de Miyamoto Musashi quando ele acordasse. E o narrador começava a contar. Na primavera de algum momento dos anos 2000, Kumamoto Kentatsu fez a colina Musashi, e lá o artefato cultural desapareceu em algum momento. O cadáver de Miyamoto Musashi, enterrado desde 1645, havia desaparecido. E outra história nos era contada em seguida, indo para o verão de 1986. Lá o jovem Dr. John colocou as mãos na espinha de um T-Rex. Porém, ele fracassou inúmeras vezes nos seus experimentos. Ele não podia dividir a espinha ao meio sem causar danos. Todos reprovavam suas ações, mas a verdade era que Dr. John não os entendia. Para que colocar fósseis em museus e apenas ficar olhando eles de fora? Porque poucos têm interesse em abri-los. Ele queria abrir a coluna, seu crânio, os fósseis dos ovos. Afinal, onde fica a parte mais importante de um ovo? Na parte de dentro. Lá fora existe apenas uma casca. A cena mudava para momentos atuais e Dr. John dizia: muitos podem achar que eu estou errado, mas eu digo, eu não estou. Isso vai além do raciocínio comum. Todos os ossos e dentes coletados foram estudados com afinco na parte exterior. Tudo graças ao senso comum. Porém, hoje em dia isso mudou. Afinal, algo foi descoberto na parte de dentro dos fósseis. Um tecido macio, tecido esse que continha vaso sanguíneo vivo dentro das espinhas fossilizadas. A ciência encontrou tal situação em espécies de até 700 milhões de anos. Eles poderiam puxar tal tecido, analisar as proteínas, e assim eles acabaram encontrando aminoácidos, e tal DNA era próximo dos pássaros de hoje em dia. E analisando a fundo aquela estrutura genética, eles chegaram à conclusão
que clonar um dinossauro não era mais um sonho. E em 2005, o Dr. John anunciou ao mundo suas descobertas. E 4 dias depois, um homem de negócios chegou até ele com uma maleta de dinheiro. E em Tóquio, um velho homem o aguardava. Ele tinha a atitude de um samurai antigo, um velhinho pequeno, cujo codinome era Gorokou. E lá, Tokugawa pedia a sua cooperação, porque ele queria criar um humano. O Dr. John explicava que tal façanha pertencia ao lado negro da ciência. Pelo menos era isso que o senso comum ao redor do mundo dizia. Até que Gorokou disse algo que ele não acreditava ter escutado. Eu estou com o cadáver de Miyamoto Musashi. Você quer vê-lo? O Dr. John dizia que sim, e num laboratório a 366 metros de profundidade, um centro de pesquisa gigantesco existia. O nível daquele lugar era incomparável a tudo que o famoso Dr. John já tinha visto. Lá ele viu o corpo do lendário espadachim, e desde então os serviços começaram, abaixo de uma torre de 634 metros, que apenas servia de camuflagem para o que realmente acontecia abaixo dos olhos de tudo e todos. Aquela torre gigante era uma oferenda a Miyamoto Musashi, e desde então, o dinheiro pouco importou para o Dr. John. Ele queria fazer o espadachim lendário andar na era atual. Assim, a cena voltava para momentos próximos da atualidade. Lá, a espinha do lendário espadachim era estudada, porém, ela era diferente de um humano comum. Lembrava a estrutura de um leão. Aquilo era magnífico, um espécime anormal, desafiando a própria lógica. Um espécime que não estava ligado à evolução humana, era algo à parte. Os trabalhos começaram. A espinha do lendário espadachim foi aberta. Não precisava nem de microscópio para ver vida naquilo. A genética daquele homem estava lá na sua frente, pulsando. Então, os trabalhos iriam continuar. O objetivo agora era fazer a reprodução celular de 1 a 1. Óvulos saudáveis eram pegos e seu núcleo era removido, e o núcleo do espadachim era inserido. E se tudo ocorresse bem, em apenas 28 dias, o lendário espadachim surgiria em posição fetal. E assim, um trabalho milimétrico aconteceu. Apenas o Dr. John poderia fazer tal coisa. Ele era o número 1 naquele ramo, tudo era perfeito. E o doutor trabalhava sem parar, até que os 28 dias se passaram. E em posição fetal, o corpo do lendário espadachim Miyamoto Musashi surgiu. Eles clonaram um homem. Eles estavam tentando brincar de ser Deus. O guerreiro da Era Antiga, considerado o mais forte sob os céus, estava na Era Atual. Porém, ele ainda não tinha vida. E galera, se vocês curtem esse tipo de vídeo contando curiosidades e acontecimentos de Baki, algo além de lutas, apoiem curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal, porque tem muita coisa bacana fora as lutas pra trazer. E sim, as lutas vão continuar normalmente, vocês não precisam se preocupar. Mas é isso aí, galera. Se preparem porque eu vou estar trazendo bastante coisa legal essa semana. Então, como eu disse, se inscrevam aí. Eu já vou indo nessa, galera. Um abraço, fiquem com Deus e tamo junto.